Salve povo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no vídeo de hoje continuamos vendo a história do reinado do Manuel II. Veremos o último grande sucesso diplomático do Império Bizantino, os Anos de Paz e também o cerco em Constantinopla. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que no like e compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, com várias sagas e mini-sagas, e essa aqui é a saga bizantina, onde eu conto a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Por isso eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para entender melhor a história. Ou caso contrário, vocês podem assistir qualquer outro dos vídeos que estão lá na videoteca do Zelota. Também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do canal, lá na nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota. Vocês podem fazer parte clicando no botão azul que tem embaixo ou no link na descrição. Vocês dão uma força aqui para o meu trabalho. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos lá para esta parte do grande último grande sucesso da diplomacia bizantina. Bom, lembrando que o Manuel estava ainda lá na Europa Ocidental, né, onde nós terminamos o vídeo passado, e ele tinha recebido aquela boa notícia a respeito do Bejazeto, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, né, o Manuel ele começou a buscar formar uma nova cruzada lá pela Europa Ocidental para acabar de uma vez por todas com o Império Otomano. Então ele vai fazer uma viagem pela Itália e vai visitar vários senhorios por lá em busca desse apoio. E aí ele acaba chegando em Veneza, onde lá ele vai ser muito bem recebido e vai receber um apoio dos venezianos, que lhe darão 3 navios de guerra, nos quais em um desses navios ele viaja de volta para o território bizantino, embarcando no dia 5 de abril de 1403. Chegando no dia 9 de julho, ele acaba desembarcando em Galípoli, onde lá ele é recebido por João VII, que estava em seu cavalo, e lhe devolve o trono bizantino e também lhe traz uma excelente notícia. O Suleimã, que era o filho mais velho do Bejazeto I, ele havia se tornado o sultão dos domínios otomanos na Europa. E foi feito um tratado em Galípoli com João VII, e esse tratado consistia no seguinte: era reconhecido que o Império Bizantino não era mais vassalo do Império Otomano. Sendo assim, os territórios de Tessalônica e toda aquela região da Península Calcídica e a costa do Mar Negro, assim como muitas ilhas, voltavam para as mãos dos bizantinos. Assim também como prisioneiros bizantinos foram libertados, e tudo isso em troca apenas que o Manuel reconhecesse a soberania do Suleimã em Adrianópolis. E aí o sultão otomano, claro que fez esse pacto todo, não só pela questão da soberania, mas ele iria entrar em uma guerra civil e precisava do apoio dos bizantinos nessa guerra. Bom, apesar dessa situação toda ter mudado, nessa virada de jogo inesperada, o Manuel, que não era besta, ele não baixou a guarda, ele vai manter atento e vai manter contato com o Ocidente, caso aconteça ali um problema do esse seu novo aliado não vencesse a Guerra Civil Otomana. E o Manuel também não esqueceu desse grande feito do João VII, que fez esse acordo diplomático aí bastante vantajoso para os bizantinos, e deu para ele o título de déspota de Tessalônica, recém-reconquistado, no caso recém-recuperada e dado de presente aí pelo sultão. E claro que Tessalônica, lembrando, foi também governada pelo próprio Manuel II na época, né, do reinado do pai dele, João V. E aí no ano de 1407, o Teodoro I, que era o déspota de Moreia e também irmão do Manuel II, ele faleceu e não havia deixado herdeiros. E aí em 1408, no verão desse ano,
o Manuel II leva o filho dele, Teodoro, para lá e dá o título de déspota de Moreia. E assim o Teodoro passa a ser conhecido como Teodoro II de Moreia. Em setembro daquele mesmo ano, de 1408, foi a vez do João VII também falecer. E ele também não havia deixado herdeiros. Ele teve um filho que se chamava Andrônico, né, era o mesmo nome do pai dele, mas esse menino acabou falecendo ainda criança. Então Manuel leva o outro filho dele, que era o Andrônico Paleólogo, para Tessalônica, onde lá ele se torna o novo déspota de Tessalônica. No início de 1409, o Manuel ele retorna para Constantinopla e tinha o objetivo de restaurar a grandiosidade do Império Bizantino. Missão muito difícil, mas enfim, sonhar não custa nada, né? E aí quando chegou no início de 1411, o que Manuel temia aconteceu. O Suleimã foi despachado para o encontro de Alá. E aí ele foi derrotado pelo irmão dele, que era o Musa, que tomou posse dos territórios otomanos na Europa. E aí com isso ele era totalmente o contrário do seu irmão. O Musa ele tinha uma visão mais de aversão aos bizantinos. E ele vai cancelar aquele tratado que foi feito entre o Suleimã e o João VII. E aí o Musa ele manda um pequeno exército para sitiar Tessalônica, e com um exército maior ele foi para Constantinopla, onde ele saiu massacrando toda a população bizantina pelo caminho. Musa não conseguiu conquistar nenhuma das duas cidades. Para se livrar de Musa no início de 1412, o Manuel II mandou uma comitiva para Maomé I, conhecido como o Cavaleiro, que era o sultão otomano lá na Ásia Menor. E aí ele ofereceu uma aliança em troca de que todas aquelas concessões que foram feitas no acordo do Suleimã I fossem mantidas. E aí o sultão, que era o Maomé I, ele vai concordar com essa questão de fazer essas concessões, porque o sultão não sabia se iria conseguir vencer aquela guerra civil que ele iria encarar, né, com o lado dos otomanos da Europa. E claro, sem essa ajuda dos bizantinos. E aí no dia 5 de julho de 1413, o Maomé ele enfrenta Musa lá na Sérvia e consegue derrotá-lo, se tornando o único sultão otomano. E ficou bastante agradecido ao Manuel II, enviando um emissário, dando essa mensagem que ele havia vencido graças à ajuda dos romanos, né? Assim os otomanos chamavam os bizantinos ainda. Mas no Império Otomano nem tudo eram flores, nem tudo estava resolvido. Apareceu um novo pretendente ao trono, que era o Mustafa, que se dizia ser o irmão mais velho do Maomé. E aí esse cara ele consegue reunir um exército para lutar pelo trono. E aí o Maomé primeiro conseguiu reprimir essa revolta e o Mustafa quase foi despachado também para o encontro de Alá. Mas aí ele foi resgatado pelos venezianos. E os venezianos levaram Mustafa justamente para onde? Para Tessalônica, onde lá o Mustafa foi para a corte do Andrônico e foi bem recebido por lá, acolhido e ficou lá protegido. Isso tinha tudo para dar errado, para azedar a relação do Maomé com o Manuel II. Porém o Maomé foi lá reclamar com o Manuel, e aí o Manuel já deu a ordem para o Andrônico para que o Mustafa fosse preso e, seguindo as leis bizantinas, julgado, sendo condenado à prisão perpétua e levado para a ilha de Lemos. O Manuel ele vai mostrar uma grande esperteza nesse momento ao julgar o Mustafa nas leis bizantinas e não entregá-lo ao Maomé, pois ele sabia que se ele entregasse o Mustafa para o Mustafa seria executado rapidamente. E tendo esse Mustafa preso lá em território bizantino, ele poderia utilizá-lo como uma carta na manga no futuro,
caso fosse necessário. Então já começa a mudar as coisas, assim como os otomanos fizeram com o João VII contra os bizantinos. Mas no fim das contas, o João VII acabou sendo muito importante para os bizantinos por conta desse acordo que a gente acabou de ver aí. Bom, aí tivemos o período de paz. Resolvida essa questão com os otomanos, o Manuel resolve casar o seu filho mais velho, o João. E a moça escolhida como a futura esposa do João foi Ana. Ela era filha do Basílio I, que era o grão-príncipe de Moscou, que ficou muito feliz com esse casamento, pois ele estava buscando uma proximidade com o Império Bizantino para formar essa aliança. E aí, em 1414, a noiva, que tinha 21 anos de idade na época, chegou em Constantinopla e esse casamento foi celebrado. O período dos anos de 1414 e 1415 foram de viagens que o Manuel fez pelo território bizantino para se mostrar como o verdadeiro e único imperador bizantino em cima de todos os outros estados que estavam sendo, na verdade, governados pelos seus próprios filhos, e também para conquistar novos territórios. Foi aí que ele vai sair em uma campanha em julho de 1414 para conquistar a ilha de Taços, que era uma ilha que ficava localizada na costa da Trácia. E ele consegue conquistar essa ilha em setembro. Depois, o Manuel foi para Tessalônica, onde ele ficou um tempo na corte do filho dele, Andrônico. Depois disso, ele foi para Moreia, onde também o João estava lá governando. E aí ele foi para o território que os bizantinos haviam perdido para os latinos, que foi depois reconquistado pelos bizantinos, né? Aquele território do antigo Império Latino de Constantinopla. E logo na sequência, o Manuel II ele manda que a muralha Examilion fosse reconstruída. Essa muralha era uma muralha que havia sido construída lá no antigo ainda Império Romano do Oriente pelo Teodósio II. Ela tinha uma extensão de 10 quilômetros, mas ele não reconstruiu toda essa muralha. Ele faz uma extensão menor e essa muralha ela cruzava o Istmo de Coríntio e tinha o objetivo de proteger o Peloponeso dos otomanos. E essa obra acabou depois sendo inaugurada em 8 de abril de 1415. E aí, em março de 1416, o Manuel retornou para Constantinopla e o Império Bizantino não passava por um momento tão promissor, tão tranquilo, tão positivo, desde antes do próprio Manuel II ter nascido. E aí, quando chega no ano de 1417, veio uma praga que eclodiu em Constantinopla. Vários nobres acabaram perdendo a vida, sendo ali fatalizados por essa praga. E entre essas vítimas estava a Ana, que era a nora do Manuel II, esposa do João. E aí, no ano de 1420, o Manuel ele vai mandar embaixadores para a Itália em busca de esposas para João e Teodoro. Caso o João iria casar-se pela segunda vez, que era viúvo, né? E o Teodoro iria para o seu primeiro casamento. E aí foram escolhidas duas moças. Para o João foi escolhida a Sofia Paleóloga. Ela tinha esse nome Paleóloga porque ela era realmente de fato da família Paleólogo. Então eu fui pesquisar a fundo para saber por que ela era de Monferrato, na verdade, né, que era Sofia de Monferrato, mas era conhecida também, era Sofia Paleóloga, pois ela era filha de Teodoro II de Monferrato, que também era chamado de Teodoro Paleólogo. Voltando atrás para descobrir toda a origem desses paleólogos, que era conhecida como a dinastia paleóloga de Monferrato, o Teodoro II era filho de João II, que era filho de Teodoro I
e que, voltando mais, era filho do Andrônico II Paleólogo, que foi o imperador bizantino. E lembrando que o Andrônico II era avô do Andrônico III, que era o avô do Manuel II. Então tinha uma ligação entre essas famílias aí. Então são vários personagens aí para chegar nessa história. Então o Teodoro ele também arruma uma esposa que era a Cleófe Malatesta. Essa Cleófe Malatesta era filha de Malatesta IV, que era um senhorio que governou várias cidades na Itália e também chegou a ser senador em Roma. Bom, os dois casamentos foram celebrados no mesmo dia, em 19 de janeiro de 1421, e tanto João como Teodoro foram coroados como co-imperadores. Mas como João era o mais velho, ele, após esse casamento com a Sofia, ele já assume um papel mais importante nas decisões imperiais. O Manuel começou a passar por problemas de saúde, a saúde dele começou a se deteriorar e por isso o João começa a assumir mais responsabilidades nas decisões. Só que o João ele tinha um pensamento bem diferente do Manuel II. Ele queria, assim como os jovens bizantinos, entrar em guerra com os otomanos e se livrar deles, bom, mesmo não tendo força para isso. Mas enfim, ele queria uma política agressiva. O casamento do João também foi uma desgraça. Ele não consumou o casamento dele com a Sofia Monferrato, ou Sofia Paleóloga, justamente porque ele dizia que ela era muito feia. Então ele não quis casar com ela. No caso, casou, mas não quis consumar o casamento. E aí essa moça, depois de que o Manuel II faleceu, ela acabou fugindo em um barco genovês para o distrito de Gálata, que era o distrito genovês, lá no outro lado de Constantinopla, no outro lado do Bósforo, e depois ela retornou para Monferrato, né, sua cidade natal, onde se tornou uma freira. Coitada dessa moça. E aí no dia 21 de maio de 1421 a coisa ficou mais complicada, porque o Maomé I, que teve esse reinado de paz com os bizantinos, ele faleceu e foi sucedido pelo seu filho Murad II, que também era contra a política de paz do pai dele e era a favor de uma política ofensiva, assim como foi a do Bajazet I, enfim. Então os dois novos imperadores, o novo imperador bizantino, no caso, João ainda não era oficialmente novo imperador, mas já estava ali assumindo no lugar do Manuel II. E o Murad II, novo sultão otomano, tinham a mesma ideia, que era de lutar um contra o outro. E aí nós tivemos esse novo cerco de Constantinopla. O João tinha o apoio dos jovens bizantinos e conversou com o pai, com o Manuel II, dizendo que não iria reconhecer o sultanato do Murad II. Iria usar aquela carta na manga, que era o Mustafa, que estava lá em Lemos, e apoiá-lo a tomar o trono otomano. O Manuel II foi contra essa decisão do filho, ele preferia não ter esse confronto com os otomanos, mas como ele estava muito doente e não tinha mais forças para se opor ao filho, ele disse as seguintes palavras, abrindo aspas para o Manuel II. Faça como quiser, meu filho, eu estou velho, doente e perto de partir. Te dei a soberania e as prerrogativas, faça como quiser. E aí o Mustafa foi libertado de Lemos e recebeu um pequeno exército e tomou posse dos territórios otomanos na Europa. E aí em janeiro de 1422 ele atacou a Ásia Menor, que era o território governado pelo Murad II, e ele foi derrotado, tendo que recuar para o solo europeu. Com isso, Murad II invadiu o território europeu e conseguiu derrotar e eliminar o Mustafa II, tornando-se soberano de todo o Império Otomano. E agora o objetivo do Murad II era de destruir o Império Bizantino, que tentou usurpar o trono dele.
E aí Murad II, que tinha um exército muito forte, ele pega esse exército e divide em duas partes. Uma parte foi para Constantinopla, que era a parte maior, e a parte menor do exército foi para Tessalônica. Então foram dois cercos que aconteceram simultaneamente. Nesse vídeo a gente vai ver só o cerco de Constantinopla. Bom, além de ter um exército muito poderoso, o Murad II ele foi o primeiro otomano a utilizar canhões em um cerco. E esses canhões começaram a bombardear as muralhas teodosianas em 8 de junho. O Manuel estava confiante nas capacidades do seu filho João em conseguir defender o Império Bizantino e devolver o esplendor que o Império Bizantino já teve muitos séculos antes, já que ele estava muito empenhado e estava determinado a fazer isso. E aí o João o tempo todo manteve o moral das tropas elevados, apesar daquele bombardeio acontecendo em Constantinopla pela primeira vez. E aí quando chegou no dia 24 de agosto, o Murad II ele dobrou o exército na frente lá das muralhas de Constantinopla, as muralhas teodosianas, e ele fez um ataque com força total. Ele tinha naquele dia, era o dia que ele queria conquistar Constantinopla de todo o jeito. Só que aí, quando chegou a noite, ele decide cancelar o ataque, levanta o cerco e vai embora. E aí chegam as versões dos cronistas bizantinos a respeito dessa desistência do Murad II. Segundo uma história que foi contada, o Murad II havia escutado de um profeta de que Constantinopla cairia naquele dia, de 24 de agosto. Por isso ele atacou com força total naquele dia. Como chegou a noite e ele não conseguiu destruir as muralhas e conquistar Constantinopla, ele desistiu e retornou para casa. Bom, nessa mesma crônica diz que a Virgem Maria, em uma imagem, ela apareceu na frente da muralha de Constantinopla. Ela que era protetora da cidade, né? E apareceu da mesma forma em que ela era representada no Teótoco, que era tipo um quadro que era pintada a imagem da Virgem Maria e que era sempre levada nas procissões em Constantinopla, e quando aconteciam os cercos ela era exibida nas muralhas para repelir os inimigos, já que a cidade era protegida por ela, pela Mãe de Deus. Por isso que Constantinopla também é conhecida como a mãe de todas as cidades. E aí quando os otomanos viram aquela enorme imagem da Virgem Maria se formando na frente de Constantinopla, eles se assustaram e correram. Bom, na verdade, apesar de, independente de uma profecia ou de uma imagem da Virgem Maria, uma aparição da Virgem Maria nas muralhas de Constantinopla, o que aconteceu de verdade foi que o Manuel, apesar de estar velho e doente, ele era muito astuto. Ele conseguiu encontrar um potencial usurpador para o trono otomano. Esse usurpador chamava-se também Mustafa. Ele era um filho mais novo do Maomé I. Então esse cara também começou a formar um exército. Então o Murad II teve que abandonar aquele cerco em Constantinopla, porque ele não queria se dar ao luxo de passar também mais uma vez por uma guerra civil no Império Otomano. Então ele recolhe tudo e vai embora. E vai para Adrianópolis. E depois em 1423, no início de 1423, o Mustafa, esse possível usurpador, acabou sendo estrangulado e o Murad II acaba resolvendo essa questão. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando com o final dessa história do Manuel II no próximo sábado, onde nós veremos o cerco de Tessalônica, que aconteceu simultaneamente a este cerco de Constantinopla que nós vimos agora. E também vamos ver como foi o fim da vida do Manuel II e teremos o início já do reinado do João
VIII. Na verdade, vamos ver um pouco da vida dele e vamos ver esse reinado, início do reinado do João VIII. Se der tempo, a gente já vai vendo algumas coisas a mais. E na próxima quarta, vamos ver o último vídeo do Pompeu Magno e a sua grande guerra civil contra o Júlio César. Beleza? E para quem acompanha quem faz parte do acampamento Zelota, o vídeo já está disponível aí para vocês. Então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Até quarta. Falou, pessoal.